Bom dia, pessoal, bom dia. É um prazer estar de volta para gravar mais um vídeo para o canal Voltando à Caverna. Hoje é 31 de dezembro de 2025, é o último dia do ano, acabou o ano e estamos esperando a chegada de 2026. Espero que seja para todos nós, um ano de muita realidade, muita alegria. Espero que tudo corra muito bem, que no próximo ano, quando a gente chegar dezembro de 2026, né, a gente podemos dizer assim, vem, sem amor, como estamos dizendo hoje. Porém, eu sempre penso o seguinte também, pessoal, graças, estou com saúde, minha família está bem, espero que a sua esteja bem também. Mas eu sou uma pessoa assim muito. Eu não sei como te explicar isso, mas eu penso muito no meu semelhante. Eu penso muito em outros. Nem todos tiveram o privilégio que eu estive. Não sou melhor do que ninguém, entendeu? Eu penso muito. Já passei por momentos difíceis. Eu sei. Então eu penso muito nos outros. Me alegro sim, mas toda vez que eu me alegro eu penso e outros que queria. Então eu deveria dividir um pouco da minha alegria para aqueles que nesse momento estão passando por algumas dificuldades. E a dificuldade pior que eu acho é dor. A doença, a dor. E eu acredito que nessa hora tem muitos nos hospitais gemendo. Então a minha solidariedade com esses meus semelhantes. Eu estou alegre sim, estou feliz sim, mas nem todos estão. Mas vamos lá. Então resolvi fazer esse último vídeo. Me acordei, vocês vejam bem, olha a hora. 6 horas e 20 minutos. E já faz um tempo que eu estou acordado. Eu vim aqui. Porque eu acordei, gente. Não acordei pensando em fazer vídeo. Mas na minha mente veio os 2 capítulos do livro de Eclesiastes. E eu estive pensando, porque eu já li esses várias vezes, já meditei, já verifiquei. Então, me vem na mente os 2 capítulos, capítulo 1º e 2º. Então eu resolvi fazer esse vídeo, esse último vídeo do ano, baseado nesses 2 capítulos do livro de Eclesiastes, que é o livro do pregador, do grande sábio Salomão, né? É o filho de Davi com a mulher do Urias. Mas para entender, vocês me desculpem dar essa parada porque eu tenho que pensar para falar, porque a gente começa. Cada um tem um defeito, eu tenho um não, tem bastante, mas vamos lá. Então eu resolvi fazer o seguinte, do capítulo 2, ler todo o capítulo 2, depois ler o capítulo 1 até o versículo 11. Até o versículo 11. E para ler os 3 últimos versículos do capítulo 2, se você ler todo o capítulo, mas eu quero me basear nos 3:2 e baixo, porque ele fala que tudo foi providenciado, vem de Deus. Aí ele fala que ele teve tudo que queria, ele aproveitou, ele era em Jerusalém, ele se tornou ali um dos melhores dos melhores, rei, rico,
né? Ele se elogia em várias coisas. Depois disso teve mulheres e mulheres e mulheres. Se você ler a história de Salomão, ele teve 600 concubinas, 350 mulheres e 600 concubinas. É mulher que só, boa. Puta que pariu, vai ter mulher assim no inferno. Oh, desculpa. Tá vendo essas coisas que eu tenho que parar? Porque de repente eu vou vendo e me dá um estalo. Eu sou um crítico bíblico. Meus assinantes, que assinaram o meu canal, sabem que eu sou um crítico bíblico. Eu sou um ex-pastor, né, da Assembleia de Deus. Criei muita igreja, trabalhei muito, preguei muito. E a decepção que eu tive ali foi muito grande, então eu resolvi fazer esse canal, voltando à caverna. E para mim, como eu já expliquei, a religião é uma bendita ou uma maldita caverna. A maldita caverna. Separa a família, faz uns castel velho. E ultimamente você está vendo escândalos e mais escândalos. E tem coisa feia, nem tudo aparece. Olha que eu conheço a Assembleia de Deus desde 1960. 60 anos. 59 anos, 60 anos. E eu viajei por vários estados do Brasil. Não saí fora do Brasil. Eu saí fora do Brasil, mas já trabalho. Mas em situação de evangelho, igreja, sistema, dentro do sistema religioso, não saí fora do país. Mas alguns estados do país eu conheço. Não todos. Eu acho que uns 30, 20%. Olha lá, eu acho que eu conheço o Brasil. Entendeu? Então eu vivi o sistema religioso, o sistema ministerial, vários. Por isso que às vezes eu paro, porque eu começo, sabe, gente, começo a lembrar de tanta coisa. Tanta coisa. E essa noite eu dormi mal pra caramba, porque não saía da minha cabeça aquele caso lá de Barabá. Não saía. Olha que eu conheço coisa bem pior do que aquele. Bem pior. Mas aquele trouxe. Eu nunca cheguei a pensar no que eu pensei de ver a notícia lá de Marabá. Os caras 5 anos ministrando ceia, batiam no pão para dividir para os membros. Diz, esse aqui é o corpo de Cristo que é partido por vós. Orando por vinho, isso aqui é o sangue. Fiz muito isso. E a gente faz uma mensagem, uma pregação dentro do sofrimento, da paixão e morte de Cristo. O povo toma aquilo como ele, Cristo se retalhou, se deixou se regaçar por minha causa, pelo meu pecado. Quantas pessoas ali choram, se derramam. E quem está fazendo? E diz, não interessa quem faz. A teologia bíblica me irrita mais, mas me irrita. Por isso que eu não aguento mais conversar com crente. Crente assim, caracterizado, né? Não todos, desculpa. Mas me irrita. Não interessa quem partiu o pão, interessa que o pão ali está aí, orou, a oração que é importante, que nada, rapaz. Me desculpa. Aquilo me trouxe tanta, sabe? Eu estou falando e estou querendo engolir. 6 anos administrando ceia, fazendo o povo chorar. É muita hipocrisia, é muita safadeza. Não merece. Olha, Jesus que perdoa. Agora, falando nisso, agora eu me lembrei do sacrifício de Jesus que ele passou quando ele estava lá no Monte das Oliveiras. Ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cara. Ele começou a ver toda essa patifaria. Isso eu estou falando dentro da narrativa bíblica, viu? Dentro da narrativa bíblica.
Tem coisa que eu estou falando assim, mas vocês me desculpem porque os tradutores, os escritores, tem várias coisas aí. Hoje o vídeo não é para isso hoje. Mas me vejo, gente, 6 anos. Além disso, usando o santo dízimo do Senhor, em que muitas irmãs esfolaram o dedo lavando roupa no riacho. Quem vive vida regalada, quem vive trabalha em escritório, tudo bem, até tem dinheiro, não é melhor do que o outro, dinheiro é o mesmo. Mas eu digo é o sacrifício para adquiri-lo. Muitas irmãs trabalhando, coitadas. Muitas mulheres, porque é cheia de mulheres sem marido. Porque é cheio de cabra safado que não responde. Me desculpa. A palavra homem, às vezes por uma coisa qualquer, se irrita com a mulher, larga a mulher, vem por outra mulher. É o que aconteceu ali. E Salomão conta isso aí, ó. No capítulo 2, ele conta isso aí, que ele teve mulheres e mulheres e mulheres, a mulher que ele queria. Duas coisas que mais me irritou. Foi duro meditar, porque eu já li isso, já li, mas hoje, eu não sei porque eu acordei com isso, sabe? Duas coisas me irritou. Diz que ele tinha mulher que queria, e é filho de Davi. É filho do Davi. Poxa, eu não estrago o vídeo, pelo amor de Deus. Pegando o dízimo das irmãs, o sacrifício dos irmãos. Gente, quem ganha 2 salários mínimos dá o que agora? Dá 3.000, né? 3.000 e pouco, que é 1.000 e pouco salário mínimo. Imagina, pagar aluguel, comprar comida para criança. Quando chega no começo do ano agora, que tem criança na escola, o que gasta com material de escola, uniforme. Olha o sacrifício, gente. Depois sacrificar isso, tirar dízimo, tirar oferta, levar para a igreja, para esse pilantra. Olha lá, fazenda, de mais fazenda, carro importado. Me desculpa, me desculpa. Seis anos fazendo isso. Aí um fala uma coisa, outro fala outra, e é duro aguentar ver os fanáticos falar besteira. É duro, é duro, é duro, é duro. É duro. Ainda apareceu gente defendendo. Eu via dizer, não, é um soldado ferido, não despreza. O diabo tentou, ele caiu. Que diabo tentou, ele caiu, rapaz? Isso é safado, é safadeza. Será possível? Eu sou homem, eu sei. Tem dia que você amanhece, eu sei. Mas você não se controla? Que porcaria de homem é você? Agora você fica fazendo isso anos e anos, dizer que é queda, que é o diabo que derrubou, a tentação. Porque, que diabo, rapaz? O diabo é vocês que estão querendo defender uma porcaria dessa. Aí tem gente dizendo, o senhor queria matar ele? Não, não quer matar ele, coisa nenhuma. Tira fora, tudo bem. Olha o estrago que foi feito. Olha as mentes que não vai aguentar isso. E o que é pior, gente, é o que mais me irrita. Eu tenho que tomar cuidado, me irrita. A Bíblia diz, quem tem o Espírito do Senhor discerne bem todos e de ninguém é discernido. Então ninguém tinha Espírito de Deus ali, 6 anos ali dentro. O Espírito de Deus não passou ali. Olha, eu fiz um vídeo aí, dizendo que o Espírito de Deus já entristeceu, já foi embora, não está em igreja nenhuma. Porque não é possível. Os discípulos ficaram chateados e tristes.
Quando Jesus falou, está na hora de eu retornar ao Pai. Lê lá. Os discípulos ficaram chateados e tristes. Foi que Jesus falou, não fica triste não. Tranquila. Quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar um outro Consolador. E ele explica esse outro Consolador e o que é que esse outro Consolador vai fazer. Ele vos guiará, fará lembrar de tudo, consolará e vos guiará, não é isso? Retorna lá e lê. Eu não vou ler porque a minha vista já está meio fraca. Eu estou com dificuldade. É esse que ele disse que ia ficar com os discípulos para guiar o sistema, a igreja, a noiva, que diz que é o corpo de Cristo. O povo é o corpo de Cristo, não é isso? A verdadeira vitória do crente é se tornar o corpo de Cristo. Essa é a verdadeira vitória. Não é comprar carro, não é comprar casa, não é comprar fazenda, não é comprar... A verdadeira vitória do crente é se tornar o corpo. É a união, a unificação do corpo de Cristo com o povo. Agora veja o que esse cara fez com o corpo de Cristo. Não diz que a igreja é a noiva. O que esse cara fez com a noiva 6 anos. E é cúmplice. Todos eles. Até a mulher tem uma parte, porque a mulher estava desconfiando. Hoje em dia tudo tem que ter prova. Ela fez bem. A modelo até fez, pegou as provas e mostrou. Tem hora que eu fico pensando, gente, meu pai do céu, já pensou essa mãe quando vê o próprio filho pregando a própria mulher, levando para o pai chifrar a mãe. 6 anos fazendo isso. 6 anos fazendo isso. Então a turma acha que é normal. Ai, você pegou. É escândalo. Mas eu comecei no último livro, o último vídeo que eu estive conversando com vocês, eu falei do livro de Daniel Berg, Segunda Vinda. Quando eu li aquele livro, há muitos anos atrás, aquilo me deu um choque. Mas sei lá, me deu choque. Mas fui obrigado a aceitar aquilo como normal. É no caso disso aí hoje. Hoje eu não aceito mais esse tipo de coisa. Não aceito. E olha que eu tenho sido crente, tem gente que vem aqui me criticar, rapaz, só Deus para me segurar. E quando eu li aquele livro, me deu um choque, mas um choque mesmo. Aí eu achei que tudo era normal. Quando ele disse que chegou na praça no Pará, Belém do Pará, ficaram lá sem saber o que estava, dizer que foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus que guiou ele até lá. Uma revelação que teve lá é uma profecia. Ele chegou lá. Quando ele chega lá, fica desorientado. Né? E aparece o pastor Batista, colhe eles, dá colheita a eles, colhe eles em casa, cuida e ajuda eles. Diz que um ficava estudando a língua portuguesa e o outro ia mascatear para segurar, não é isso? O pastor deu toda a cobertura para os dois. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a pregar, batendo com o Espírito Santo, cura divina. E os crentes dos batistas saíram tudo em para eles abriram para ele dar essa Assembleia de Deus. O pastor Batista teve que arrumar dinheiro emprestado para voltar para sua terra natal, nos Estados Unidos. Que estava morrendo de fome, não tinha mais ninguém para segurar a igreja. Fechou as portas da Batista. E ele escreve aquilo com ironia. E quando eu lia com alguns irmãos, faz anos atrás, eu lembro aquele, e alguns irmãos, tá vendo? O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, não ficava, sabe? Eu não vibrava com aqueles irmãos, ficava, não, mas está errado. O Espírito Santo, se isso aí é Deus fazendo, por que o Espírito Santo não fez com que o pastor Batista cresça e fosse batizado com o Espírito Santo? Mas ele não cria no batismo do Espírito Santo. E quem não cresce para a Assembleia de Deus quando nasceu, meu amigo, tanto é que para separar um obreiro ele tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Ele pode ter todos os meios,
não fosse baseado no Espírito Santo, não era separada a hebreia. Não é assim? Ou não? Aí eu pensei comigo, meu Deus, aquilo não batia, sabe? Não batia. Depois, com muito tempo, estudando, toda a mente foi abrindo. E a Assembleia de Deus cresceu como um vento. E eu me gloriava porque eu trabalhei, gente. Eu tenho a minha vida. Eu posso falar que nem o apóstolo Paulo. Eu me gastei para o ministério da Assembleia de Deus. E quando eu vejo na situação que anda, dá um desgosto tão grande de ver o que esses caras estão fazendo com a igreja. O assunto dos caras é dinheiro, é regalia, é poder. Não é mais servo, não é sacrifício. E aproveita dos... Mas eu falei comigo, lá no norte, tem como é que dá o nome, meu Deus? Eles costumam dizer, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Eu comecei vendo, e já faz alguns anos que eu venho falando isso, por isso que eu me recolhi, saí fora do ministério. Eu saí fora do ministério. Eu era pastor, eu dirigia. Eu tenho 4 cidades de Minas Gerais que eu deixei, em cada cidade deixei um evangelista e vim embora, falou, não deixei com isso mais não, por duas coisas, né, gente? A gente tem muito conhecimento, a gente separou o obreiro, a gente batizou criança, a gente casou, então eu fiz muito trabalho. Então fica muito chato, de repente você encontra os irmãos, e os irmãos gostam da gente, a gente gosta dos irmãos. É complicado na situação. Por isso que eu falo, os pastores antigos que morreram, se eles estiverem vendo o que está acontecendo com as igrejas hoje, eles estão se virando. Não existe mais, já queimaram o osso. Tá? Mas está virando lá as ossadas estavam batendo no outro lá. Porque a gente é triste. Eu me gastei. Mas depois de uns anos para cá eu fiquei pensando, falei, a Assembleia de Deus vai se acabar. Vai se acabar do jeito que acabou. Ela nasceu errada, vai morrer errada. Trabalhei no Recife, né? Na cidade de São Lourenço da Mata, foi onde eu mais trabalhei. A região ali de São Lourenço, Tiúma, Paudalho, Camaragibe. Quando eu terminei em Camaragibe, me casei e morei em Camaragibe. Camaragibe eu vim para São Paulo. Trabalhei. Depois a gente vê o que esse patife que está lá fazendo com a igreja. Aí eu volto para você e dizer assim, então, o Espírito Santo está mais na igreja? Não está, gente. Vocês querem tapar o sol com a peneira, não vos engane com palavras vãs, com gritaria vãs, se torcendo. Uma vez eu vi um pregador esses dias aí, nem vou falar mesmo. Ele viu que não estava mexendo, ele começou a chorar. Que Jesus me chamou a fazer mexer com a igreja, que piada. Porque sabendo que a igreja é simples. Salomão conta lá nos 3 últimos versículos do capítulo 2, do capítulo todo, ele diz que teve isso, teve aquilo, teve mulher pra caramba, pá. Ele conta a vantagem dele, lá eu vi lá, depois disse que Deus dá tudo pra ele e tal. Mas 2 coisas me chamou a atenção. Ele disse que ele se tornou mais rico. E eu só pensando quem é, de onde veio esse cara, qual é a origem dele. Mas tem uma coisa que mais me trouxe muito. A Bíblia nunca fala isso. A Bíblia só fala que todos são iguais, né? Diz que Deus, quando olha para o homem, está vendo a mulher, tudo é igual. Para Deus não tem um mais bonito do que outro. A não ser o que pecar fica na desgraça. Agora o que anda, não é isso?
quando ele disse que comprou escravos e escravas. Ele comprou escravos e escravas. E teve muitos escravos de escrava. E em lugar nenhum a Bíblia condena isso. Mas vamos lá, não é para isso que o assunto é outro, mas é que eu começo a lembrar, sabe? Tá, mas vamos lá, que está correndo o tempo. Eu falei, pensei comigo muito, a Assembleia de Deus nasceu errada, vai morrer errada. E ela só está nesse movimento todo porque existe muito dinheiro e muita gente que está com a veda nos olhos. Quando tirar a veda dos olhos dele, ela se acaba. Entendeu? Porque para mim ela já se acabou, para ter, não tem Espírito Santo nenhum. Quem tem o Espírito Santo discerne bem de ninguém discernir. Não é possível que ali tinha profeta 6 anos, gente, pregador, homem de Deus, homem cheio do Espírito Santo, pulando, regaçando em cima de púlpito, ninguém sabia tudo aquilo. De o cara comer a nora comer o cara, que se dane, não quero nem saber. O problema é a igreja. Que o povo acreditaram, creram, se tornaram o corpo de Cristo, que é a noiva. Qual é o noivo que vê os caras zombar da sua noiva e não faz nada? Aonde o Espírito Santo ia deixar os caras fazer isso que fizeram com a igreja de Marabá? E não é só lá não. Não é só lá em Marabá não. Meu Deus, onde é que esse cara tem na cabeça? Aqui na cidade onde eu estou, aqui, trabalhou comigo. Um pastor era vice do setor onde eu estava trabalhando, vice. Trabalhou comigo. Esse cara tinha um quê comigo. Eu trabalhei num setor e ele era o vice-presidente do pastor. Ele era o vice do pastor. Era o mandatório. O pastor era preguiçoso mesmo, não faz nada. Então e eu estava no setor, esse cara procurou me prejudicar muito. Só que eu não ligava, eu sempre fui testa de ferro. Eu derrubei uma congregação que estava com o teto caindo em cima do povo, a cobertura caindo, e ele falou, não pode mexer no relatório. Eu falei, o quê? Eu vou deixar esse telhado cair em cima do povo? Tá bom. Chamei o tesoureiro, vem aqui. Vamos no depósito comprar tudo. Fui falar com o dono do prédio. O dono do prédio falou, seu João, eu vivo disso. Eu não posso tirar um centavo, porque o aluguel daqui é que me ajuda. É um casal de velho. Eu falei, mas eu vou descontar, vou fazer depois desconto no aluguel. Ele falou, não, se o senhor quiser fazer, faça. Mas dinheiro eu não vou dar e se for descontar é pouca coisa. Eu falei, mas eu vou fazer. Não achava. Eu saí procurar no outro, não achava. Falei, o jeito que tem aqui. Eu derrubei, fiz tudo. E quando ele soube, ele procurou me ferrar juntar o pastor. O pastor me chamou, falei, pastor, então o senhor vai para lá e deixa o teto cair por cima do povo, porque comigo não. Então o senhor manda outro. Eu não tenho outro para mandar, pastor. Então eu vou trabalhar, vou fazer assim, eu não vou deixar o povo cair na cabeça do povo, não. E esse cara me procurou me prejudicar, tudo ele me procurou me prejudicar. Quando tinha um setor todo arregaçado, aí ele falava, pastor, o senhor me jogava para lá. E eu, na minha inocência, ia, porque hoje eu não ia. Hoje eu ia mandar ele, sabe, amigo? É isso, eu não ia mandar. E se ele insistisse, ele ia ver para onde ele ia. Mas naquela época era para mandar com medo do Senhor, me castigar, menino. Esse cara, sabe o que ele fez? Ele fez pior do que esse de Marabá. E teve uns 2 ou 3, não estou aqui para falar de sujeira de ninguém. Não, eu não quero até lembrar de sujeira da raiva. Ele andou comendo. A nora fez um filho na nora, quando descobriu que a nora estava grávida, porque o filho tinha largado a nora. Sabe, casou, brigaram lá por uns dias lá, não sei como é que foi. A nora era bonitinha, novinha. Tá? Vivia junto com a mulher, com os filhos ali, o filho largou. Mas o filho largou porque começou a desconfiar, mas não sabia que era o pai que estava comendo a mulher.
Não sabia, mas desconfiou porque largou a mulher. Era isso que ele queria, e ela. Quando ela ficou grávida, sabe o que ela fez? Falou, ó, é o seguinte, ó, vamos ter que. Você vai assumir, vai ter que comprar isso, comprar aquilo. E ele ficou, não vou, vai não? Então vou entregar o senhor. Eu vou entregar, vou lá no ministério entregar. Aí ele se entregar, ele já saiu de vista, já estava dirigindo uma igreja grande já. O que ele fez? Iludiu ela, enganou ela, contratou um primo dele, parece, um sobrinho, levou ela para dentro do matagal e deu um trechinho na cabeça dela. Tá presa esse infeliz, era bom que nunca mais saísse. Tá preso esse infeliz. O outro, daqui mesmo, o outro, ficou 5 anos comendo a mulher de um outro pastor, pagando 5.000 reais por mês. 5 anos. E o Espírito Santo não falou nada para ninguém. Só descobriu porque a mulher ameaçou também entregar ele. Aí descobriu. O Espírito Santo não revelou nada. Eu não estou criticando o Espírito Santo, eu estou dizendo que o Espírito Santo saiu, não está mais dentro de igreja. Só isso. Que está aí a emoção de Deus. Aleluia, pagador. Ah, não. Não é possível. Mas é o último vídeo, baseado nesses dois, eu não tenho mais condições de ler, viu? Mas capítulo 2 de Eclesiastes, os 3 últimos versículos, e conversa por ele, voltando para o capítulo 1 para entender o último vídeo do ano. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O filho que Deus deu, porque o primeiro foi estupro, Deus matou. Aí Davi ficou chorando, aquela frescura dele para ele greve de fome. E o Deus Bíblia apareceu para Davi, não, meu servo, tu és segundo meu coração, fica tranquilo, vou te dar outro filho. Deus deu o Senhor, Salomão. Tá? Ele que dá a origem a Jesus. Calma. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele conta tudo aquilo, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele teve aquilo, ele conta, e até tem coisa que é importante você ler isso aí. Ele disse que teve tudo, era mais rico, mas tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Eu vou tentar ler, gente. Ele falou que teve tudo. Ele teve dinheiro, mulher. Mas o último versículo me chama a atenção. E olha se esses pastores, se esses líderes lessem isso aqui. Presta atenção. Eu vou tentar ler os 2 últimos versículos. Versículo 24, 25, 26. Vou tentar ler. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Os caras estão comendo e bebendo com o trabalho da sua mão. Eu não gosto disso, mas a maioria deles tem carros importados, fazenda, seito, avião, não é? Vivendo regaladamente.
É do trabalho da mão dele? É nada. É trabalho dos outros. Ele vive enganando, um estelionatário. A palavra correta seria vagabundo, porque quem não trabalha e vive bem é vagabundagem. Mas foi separado deste. Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Separado desse. O bom que ele diz é que o homem coma, beba do seu trabalho, viva do seu trabalho. É bom. Ele está falando que ele não vivia do trabalho dele. E ele até recomenda, dizendo que a sabedoria estava com ele. Ele era um cara sabido. Então ele tinha como trabalhar, entendeu? Mas ele assim, com o homem trabalhar, e isso provém de Deus, trabalhar. A gente trabalha, se lasca para trabalhar, para depois ver uns caras gozando com o dinheiro da gente. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas que o pecado. Olha, gente, o pecador, que aí, sabe onde ele se baseia? Porque diz, ele se baseia aqui no último versículo, para vocês lerem, que para esses caras, a gente que vive para trabalhar, porque são pecadores, tem que se lascar. O pecado, eu já vi vários pastores pregando isso. Porque a vingança de Deus para o cara que é pecador é trabalhar, se lascar para trabalhar. Tá? Eles não, eles vivem sem trabalhar, porque eles não são pecadores. Eles não são pecadores, não. Eles podem comer a nora, eles podem fazer o diabo que quer, lavar dinheiro. Não são pecadores, não. Eu vou encerrar, gente. Você que esteve até aqui. Se gostou, dá um like, passa para outras pessoas. Para abrir a mente das outras pessoas. Mas esse em Marabá, o que aconteceu está acontecendo. Olha, quando tem um caso aí que eu nem posso estar contando, mas coisa feia. E ninguém sabe. Esconderam tudo. E o Espírito Santo, em vez de revelar, mas não revela. Por isso que eu falo, o Espírito Santo hoje é mentira. As pessoas gostam de se torcendo, gritando, e blá, 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 isso é mentira. Se for dentro da narrativa bíblica, o Espírito Santo está ali para guiar, fazer lembrar, né, consolar e convencer do pecado, mas não está fazendo nada disso. É mentira, não tem Espírito Santo coisa nenhuma. Eu sei que vai chatear muita gente, muitos fanáticos de pastor de Bíblia, vai dizer que eu estou com o diabo, vai dizer que o demônio, você está sendo enganado. Enganado está sendo vocês. Enganado está sendo vocês. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade por vaidade, diz o pregador, todo é vaidade. Que aproveita o homem de todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol. Não para trabalhar não, a gente são trouxas. Que aproveita esses caras. Os caras ganhar. Que aproveita. Aqui, ó. Que aproveito tem o homem de todo o seu trabalho com que trabalha debaixo do sol? Se lasca. Que proveito tem nisso? Olha a base desses caras. Eles estão. Tá certo, é errado não, né? Que aproveito tem nisso trabalhar, se arrebentar para trabalhar? Ah, olha quantos apóstolos. Os caras viram apóstolos. Tem apóstolos que são raivos. Pô, como tem apóstolos? Apóstolo Agenor, apóstolo sei o quê, missionário, olha, bispo, caramba, 4. E tudo bem bom. Aqui, que aproveita. Que aproveito tem o homem de todo o seu trabalho com que
se fadiga debaixo do sol? É uma pergunta que ele está fazendo. É uma pergunta. Será que ele vai responder? Ó, capítulo 4. Geração e geração vai, outra geração vem. Muitos morreram no ano 2025. Muitos já foram. E muitos nasceram agora. Na virada do ano, tem muitas crianças nascendo. E tem muitos velhos morrendo. Ou vice-versa. Tem muitos velhos morrendo. Tem muitas crianças nascendo. Uma geração vai, outra geração vem. Vamos à Bíblia para ver se as pessoas abrem a mente. Eu sou um crítico bíblico. Estou só citando para você se tornar um crítico como eu. Geração vai, geração vem. Mas a terra permanece para sempre. O que é isso? É errado isso aqui, não? Mas a terra permanece para sempre. Não. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar de onde nasceu. Ele nasce, põe-se, quer dizer, ele volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu retorno e tudo continua a mesma coisa. Você gostar de ler? Porque os crentes pentecostais são preguiçosos e não gostam de ler. Ele gostou de ver barulho. Ah! O Espírito Santo está com você! Né? O Espírito Santo, Deus está com você! Blá, blá, blá. Eles ouvem. Olha o rebuliço que está de gente nas igrejas por aí, dando cambalhota, então diz que elas coisas. Estou aqui criticando o Espírito Santo, estou falando que isso aí não é. Canto nenhum, né? Uma geração vem e outra vai. E a terra permanece para sempre. Vivamos nós, sejamos amigos um do outro. Cuidamos das nossas famílias, nossos filhos. Trabalhamos porque um dia vem atrás do outro. Não é? E é bom viver em união. Seis anos, um casal de uma família pilantra. E ninguém sabia, ninguém vê. E muitos viram. Mas aquele medo de falar, não toquei no mesmo giro. Tem um pilantra que aí, pregando para a mulher, quem tocou no ungido do Senhor e ficou impune? Pilantra, estou tocando pilantra. Ainda faz, irmão, não mexe com isso não, que eu já vi gente morrer com isso, porque tocou no ungido do Senhor, metendo medo do povo não falar. Eu acho que é isso que muita gente, mas não é possível, gente, 6 anos. E outra mulher não notar nada. Uma geração veio outra vai. E a terra permanece para sempre. Vou encerrar por aqui pedindo o like e dizer para vocês, feliz ano novo. Cuide da sua família. Procure viver bem. Procure viver do suor do seu rosto.
trabalho. Paulo orientando os irmãos na carta que ele escreve lá na cidade de Éfeso, aos Efésios, capítulo 4, ele recomenda que os obreiros trabalhem, façam das suas mãos para ajudar os demais. Ele não manda. Se você ler primeira carta e segunda carta de Paulo a Timóteo e Éfeso, no capítulo 4, 1, 2, 3, 4, você vai ver os obreiros hoje está muito longe de estar com Bíblia na mão falando besteira por aí, muito longe, muito longe. Estão vivendo e comendo o suor das viúvas, em vez de cuidar das viúvas. Eu vi um pilantra lá da Paraíba dizer assim: quem não dá o dízimo, como é que a gente vai cuidar das viúvas? Larga a mão de ser mentiroso. Tu cuida de viúva P nenhum, cuida de viúva coisa nenhuma, mentiroso. Toma vergonha na cara, habilitado lá falando merda em cima do clube. Ô, gente, não, me desculpa. Feliz ano novo a todos. Gostou? Dá o like. Para você, nós se unirmos, contar nossas experiências, juntar poder salvar a vida. Ok? Que esse ano que vem seja melhor que o outro. Muito agradecido para você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Espero o ano que vem nós se encontrarmos mais vezes. Mas por favor, dá o like, se inscreve. Me ajuda a fazer esse canal, porque eu estou querendo melhorar. Eu não sei nem como fazer. Para a pessoa que quiser me ajudar a fazer um clique para mim, para me ajudar a comprar uma câmerazinha melhor, que a minha câmera pifou. Aí depois dei com muito jeito, ela voltou a funcionar. Ela está bem baixinha, mas voltou. Preciso comprar uma melhor e ampliar, né? Aprender, fazer, não sei nem fazer a abertura dos vídeos, mas você me ajudando, eu chego lá. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Espero o ano que vem de fazer coisa melhor para agradar. E se algum tiver alguma dúvida e quiser se queixar de alguma coisa, escreve no comentário. Ah, tem uma dúvida no versículo. Teve uma pessoa aí que teve dúvida no assunto, aquele assunto que Jesus falou. Dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, antes de ver o Filho de Deus vindo na sua glória. Morreram e não vieram. Aí eu tirei mostrei para ele, parece que ele ainda. Mas faz isso, tá bom? Muito obrigado, obrigado mesmo. Cuidado com a travessia do ano para o outro, viu? Cuidado com bebida. Cuidado. Cuidado de sair bêbado por aí, dirigindo por aí. Porque depois da pancada, não dá para se arrepender mais. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.